Em 2018, estão previstos 8.000 novos casos de câncer em Mato Grosso. Afinal, quais os tipos de câncer mais frequentes e é possível evitá-los? Sobre isso, eu converso com o médico oncologista Eduardo Dick. Doutor Eduardo, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, fez uma estimativa de 8.000 novos casos de câncer em Mato Grosso agora para 2018. Nacionalmente, seriam 600.000 novos casos. Falando em Mato Grosso, quais os tipos de câncer mais frequentes, que mais aparecem aqui no nosso estado? Aqui no nosso estado, os tumores mais comuns são o tumor de mama na mulher, o câncer de próstata no homem, o tumor de pulmão aparece como segundo colocado, câncer coloretal, né, o de intestino, o tumor de estômago, o tumor de colo uterino. Nós acompanhamos o tempo todo muitas campanhas de informação sobre câncer, né? O câncer de mama, então nós temos agora até o calendário com as cores, o outubro rosa fala de câncer, né, da mulher, tem a questão da próstata. Mas o que ainda acontece? A informação não circula, as pessoas são assim tranquilas, acham que não vão acontecer com elas, é a dificuldade do acesso à saúde, porque claro, tem a saúde, né, na rede pública, mas tem também a privada, porque a gente sabe que o diagnóstico precoce ele é fundamental para a cura, mas o que ainda acontece é que o câncer ainda não é a prioridade, a preocupação das pessoas. As pessoas continuam com maus hábitos, continuam fumando, continuam bebendo. O que acontece, doutor? Acho que não vai acontecer com elas? É um desafio no mundo inteiro a gente alcançar a prevenção, né? E quando a gente fala de prevenção de câncer, a gente está falando de diagnosticar precoce, diagnosticar mais cedo, né? Alguns tumores que infelizmente vão acontecer. E a gente está falando de evitar os hábitos, os fatores de risco, né, que podem infelizmente contribuir para o surgimento da doença. Então, porque 8.000 novos casos gente, é um dado alarmante. Sim, é um número muito grande. Grande parte desses tumores estão com um aumento anual de incidência, né, no Brasil, no Mato Grosso, no mundo inteiro. E é importante sempre a gente enfatizar que boa parte desses casos ele pode ser prevenido, evitado e feito o diagnóstico precoce. Então, se o paciente tivesse outro estilo de vida, ele não teria tido aquele câncer? É bem provável sim. Né? Boa parte dos casos de tumor de pulmão, por exemplo, eles estão associados a um hábito, né, muito ruim que é o tabagismo, que é o fumo. Né? E a gente sabe que evitar esse consumo, quem é tabagista, diminuir o consumo ou abolir o vício do tabagismo, isso tem implicação em reduzir o risco naquela população que aboliu o vício. Né? E, doutor Eduardo, a questão do fumante passivo, também. Isso é real? Isso é real, isso é um dado bastante concreto, bastante antigo. O risco ele é o mesmo de alguém que fuma. O mesmo? Tá? Ele é considerado pela medicina como tabagista. Tá? Se tem o conceito de tabagismo passivo, é a pessoa que tem alguém em casa, no mesmo convívio diário, no mesmo domicílio que fuma. Né? É uma preocupação tão grande quanto a pessoa que tem o vício em tentar combater, evitar. Né? E existe tratamento anti-tabagismo para isso, para tentar diminuir o vício, a compulsão e tentar eliminar esse vício. Né? E são tratamentos com êxito? Sim. O tratamento antitabagismo ele é um tratamento multidisciplinar, ele envolve medicação, envolve acompanhamento médico, psicológico, né, para poder diminuir o vício, e isso sim tem eficácia em diminuir o vício, e isso vai contribuir naquela população para diminuir o risco de câncer, sim. Fumar perto de criança, nem pensar. Não, com certeza, né? É um vício A gente ainda muito ruim, vê na muito rua pai fumando próximo ao seu filho, para criança. para adulto, para idoso, né? Com certeza. Doutor, quais os hábitos, o que é importante para a pessoa, para que ela tenha uma vida saudável e fique longe dessa possibilidade de vir a desenvolver o câncer? Sim. A gente falando de prevenção, né, do câncer, a gente acabou de falar do tabagismo, que é um vício importante de ser combatido. A gente falou de obesidade, né? A obesidade, isso é um dado bastante antigo, ela está associada ao risco aumentado de vários tumores.
né? Por conta da questão hormonal, né, que parte do tecido adiposo, né, ele pode se transformar em alguns hormônios que podem facilitar o risco aumentado de alguns tumores, como, né, o tumor de mama. Então a obesidade, ele desequilibra o organismo como um todo. A obesidade está associada a uma resposta inflamatória crônica que pode originar alguns tumores. Então, em outros países, boa parte do combate à obesidade não é só para se prevenir doença vascular, mas para a prevenção de câncer, né? A gente tem dados em pacientes que já tiveram também tumores, que estão curados, que estão tratando, que manter o peso ideal, ela está associada a menos risco da doença voltada que o paciente que tem um peso acima do normal. Então, boa parte do nosso trabalho diário de acompanhamento do paciente oncológico, da reabilitação, é também reforçando boas práticas de vida, né? Manter o peso ideal, evitar o vício do tabagismo, né? A bebida alcoólica. A bebida alcoólica, infelizmente, também, quando em consumo exagerado, em consumo frequente, diário, ela está associada a alguns tumores, como de cabeça e pescoço, de orofaringe, como tumor de esôfago, né? Então, o consumo diário é arriscado. Também, sim. Também ele é um vício que ele deve ser... Independente do tipo de bebida, doutor. Sim. Né? Ele é um vício que também ele pode contribuir para o risco de câncer, deve ser evitado. A cerveja faz tanto mal quanto a pinga? Sim, infelizmente. Né? E também a gente tem que lembrar que o alcoolismo ele é um fator de risco importante para a doença hepática crônica, para a cirrose, que é um fator de risco para o câncer primário de fígado também. Então, aquela pessoa que toma uma cervejinha todo dia, ela também pode ser paciente sofrer risco de desenvolver esse tipo de câncer. Sim, infelizmente. E a gente vê isso, né? Boa parte dos pacientes que tem tumor de esôfago, que tem tumor de cabeça e pescoço, de orofaringe, quando a gente vai conversar com o paciente na história, a gente vê que o alcoolismo ela é um hábito bem frequente, né? Porque às vezes confunde-se o alcoolismo com o estado de embriaguez. Então a pessoa acredita que ser alcoólatra é só aquele que bebe até cair, não necessariamente. Não. Se ele bebe mesmo um pouco, todos os dias, ele já se enquadra. Sim, né? Um comportamento compulsivo, com dependência, com sintomas de abstinência, se não tiver o vício, é uma situação que merece preocupação, cuidado, sim. Doutor, então o exercício físico, ele vem também sendo coadjuvante na questão da obesidade. Ele ajuda a manter o peso corporal, mas também ajuda o organismo se equilibrar, a funcionar. Sim. A prática do exercício, ela ajuda muito, né? Ela ajuda muito a gente manter, né, um bom, né, a evitar a obesidade, a poder manter o peso dentro do normal, ajuda muito a gente poder, a prática do exercício, a manter e evitar alguns outros vícios, né? Como o tabagismo. Então, é uma situação que deve ser bem encorajada mesmo. Né, e de prevenção, o exercício está associado a uma alimentação bem balanceada, que também, quando feita de forma correta, isso também contribui para evitar o surgimento de tumor. Então, evitar o consumo exagerado, em grande quantidade de carne vermelha, de alimentos processados, e priorizar, industrializado, e priorizar os alimentos de origem natural, os alimentos vegetais. Isso, com certeza, isso está associado a um padrão de saúde melhor e isso pode contribuir para diminuir o risco de câncer, sim. O senhor disse que carne vermelha. Carne vermelha teria qual a quantidade por semana? A gente tem que diminuir a carne vermelha? Isso é um ponto polêmico? Isso é polêmico e definir a real quantidade, né, de um alimento em relação ao risco de câncer é algo bastante complexo na realidade de ser determinado. Mas a orientação é evitar o consumo exagerado, né? A gente tem outros alimentos que podem ser priorizados e a prescrição em relação à quantidade ela é individual, né? Ela é uma prescrição individual feita por um profissional nutricionista, um profissional médico, de acordo com o peso, de acordo com a idade, de acordo com os outros problemas de saúde que a pessoa tem. Eu assisti uma palestra da Bela Gil, né, porque ela estuda, né, e trabalha, né, com essa abordagem dessa alimentação natural, e ela falou um dado bem interessante, que nós temos aí centenas de tipos de feijão, por exemplo, e a maioria da população só se alimenta com 2 tipos, o feijão preto, o feijão carioca.
raramente outros tipos. E ela defende essa máxima da diversidade, de buscar o equilíbrio, né, na alimentação, mas de buscar a diversidade, de buscar outros, porque a gente fica tão na caixinha, né? Comendo a carne vermelha, arroz, feijão todos os dias, e existem outros alimentos que ajudam e podem ser verdadeiros remédios naturais para o organismo. Com certeza. Né? Infelizmente a gente tem uma população, esse é um dado real, que ela está acima do peso, né? Que ela tem um índice de sobrepeso muito importante. Só o fato de você diversificar, né, em relação àquilo que é natural, os alimentos vegetais, legumes, verduras, só o fato de você diversificar, você já está ali priorizando e tendo um cuidado mais balanceado, né, do que é o habitual, né, do que é o convencional. Eduardo, dos cânceres que a gente falou, qual é o mais, assim, qual região do corpo é mais complicada, ela é mais sensível, exige um cuidado ainda especial, porque o câncer geralmente nessa região ele é mais agressivo? Infelizmente o câncer ele tem alguns tumores que eles podem ter uma evolução mais grave ao diagnóstico, né? Isso é comum com tumor de estômago, com tumor de pâncreas, justamente por serem órgãos mais profundos no organismo. Então, a gente deve sempre reforçar a prática dos exames preventivos, né, naqueles tumores que a gente sabe que fazer os exames preventivos tem implicação na redução do risco. Isso é um check-up, todo ano a gente fazendo um check-up, ele já consegue dar uma boa indicação de como a gente está? Sim. Exame de alguns sangue, tumores que podem ter o diagnóstico precoce, né, uma avaliação, isso tudo começa com uma avaliação médica. Né, uma avaliação médica geral, preventiva. Uma vez por ano é o ideal, no mínimo uma vez por ano. Sim. E alguns tumores você pode fazer o diagnóstico precoce. Então existe há décadas a evidência de que a mamografia, anualmente, né, dos 40 aos 70 anos, ela pode aumentar a chance de detecção precoce de um tumor de mama antes que ele seja palpável, antes que ele seja uma lesão mais grave. A ultrassonografia da mama, né? Mamografia associada ao exame clínico, associada à ultrassom de mamas. A lesão ela pode inclusive ser diagnosticada numa fase in situ, em que ela não é invasiva, em que ela não é um câncer. Entendeu? Desde que seja feita, né, a procura do paciente pelo serviço médico, seja público, seja privado, para se fazer a sua avaliação de rotina preventiva. Existe também na mulher o exame ginecológico com a colpocitologia oncótica, né, o famoso Papa Nicolau, que pode detectar precoce um tumor de útero. Também é possível pegar a doença numa fase que ainda ela não é invasiva, que ela ainda é numa lesão pré-câncer, e com isso oferecer as condutas, as medidas para que o paciente ele tenha a maior chance de cura. As pesquisas mostram que as mulheres são mais cuidadosas, né? As mulheres elas vão mais ao médico. Sim. Existem, não é só tumor de mama e colo uterino, existe para tumor de intestino também a pesquisa anual de sangue oculto nas fezes, existe outros exames como a retossigmoidoscopia, a colonoscopia, que ela pode ser feita, né, a um intervalo fixo para fazer a prevenção precoce, né, diagnóstico precoce, a prevenção do câncer do câncer coloretal. Existe para o tumor de próstata, né, o exame físico combinado com a dosagem do exame de sangue de PSA, que pode fazer a detecção precoce. Os homens estão perdendo esse tabu, esse receio do exame da próstata? Sim, né? A vida está sendo mais importante, né, doutor? Sim, esse é um trabalho de prevenção, né, de toda a equipe de saúde, né, das campanhas, da mídia, da imprensa, e isso, graças a Deus, a gente tem visto, né, o aumento de número de pacientes que procuram o médico para fazer a sua prevenção, para fazer o diagnóstico, né, e com isso a gente dá ali a maior chance de cura. Doutor, quais os alertas que a gente pode perceber no corpo e que faz a gente pensar assim, não, peraí, que meu corpo está dando um sinal de alerta, eu preciso ser mais cuidadosa? Todas as vezes que a gente tiver um sintoma que ele apareceu, ele passou alguns dias, ele não melhorou, isso deve ser encarado primeiro com relação ao paciente com mais preocupação, né? Ele não deve achar que uma dor que ele está sentindo, uma dor de cabeça, uma dor no tórax, uma dor abdominal, ela é um sintoma que
que não deve ser avaliado? Deve ser preocupado. Então, passou mais que uma semana, não melhorou, ele deve procurar uma consulta médica para poder ser examinado e ser avaliado se tem algum diagnóstico, se levanta alguma suspeita de tumor, que deve fazer a propedêutica, né, a investigação necessária. Então, dor, febre. Febre que não melhora, algum gânglio, algum nódulo, né, nas cadeias, alguma íngua, nas famosas ínguas, né, no pescoço, na axila, na virilha que não melhoraram, algum nódulo na mama que surgiu e que ele deve ser avaliado, né, deve ser examinado, deve passar em consulta médica e ser feita a avaliação. Então a gente tem que ter muito cuidado com a automedicação. Sente dor, toma um remédio para dor, mascara a dor e passa. Depois de um tempo, vem a dor, toma essa mesma medicação. Porque brasileiro, né, pesquisa aí aponta que o brasileiro tem essa coisa dessa automedicação, de buscar e tomar analgésico. Isso é também um alerta. A automedicação ela pode mascarar o diagnóstico, ela pode, né, fazer com que, se a gente tiver um problema mais sério de base, que ele seja, quando for fazer o diagnóstico, numa fase mais avançada. Então, a melhor orientação é sempre a avaliação médica, o esclarecimento, o exame físico ideal, né, quando necessário, os exames complementares para poder fazer o diagnóstico. Se for um nódulo, se a gente não tiver no exame clínico, nos outros exames, um outro diagnóstico, uma outra doença infecciosa que justifique, a gente deve discutir com o paciente a possibilidade de uma biópsia, né, para poder dar o diagnóstico. Quando tem descartar, quando tem que confirmar, e dar toda a possibilidade, os recursos, né, a tecnologia necessária para dar a melhor chance de cura para o paciente. Doutor, o que o senhor acha, por exemplo, de pessoas como a Angelina Jolie, que diante da possibilidade de desenvolver o câncer, fez uma cirurgia, claro, com acompanhamento médico, para evitar? É uma atitude de prevenção ou uma atitude extrema? Essa é uma excelente pergunta, Ana. Essa é uma atitude consciente, que foi amadurecida, ela não foi uma decisão rápida, com certeza. E o procedimento que a Angelina fez, que é a mastectomia preventiva, ele não é um procedimento feito de rotina no paciente com o risco normal, o risco habitual, o risco de quem nunca teve nenhum parente com câncer. Essa é uma cirurgia feita em quem tem uma mutação genética específica, que está associada a um risco altíssimo de câncer durante a vida e que não é só o risco, né? Existe respaldo, existe evidência hoje de que a cirurgia diminui esse risco, né? Diminui muito esse risco e evita que o câncer aconteça. Mas isso é feito numa situação quando o risco da paciente é um risco muito alto. Normalmente isso ocorre quando o paciente tem um ou mais parentes com tumor de mama na família, não é qualquer tumor que está associado ao risco dessa mutação. Quando tem, por exemplo, algum caso de câncer de mama masculino na família, quando tem algum caso de câncer de mama numa idade muito cedo, muito precoce, ali antes dos 40 anos, né? São situações que normalmente está associada a um risco aumentado de tumor. E aí a avaliação ela é bem objetiva, ela é bem séria, né? Normalmente a gente pede para o paciente, né, a conduta de bom tom, pede que o paciente seja feito um aconselhamento genético, que é uma consulta com um médico, né, que trabalha junto conosco, que é o médico da área da genética para investigar, né, tudo. Isso, que vai fazer a árvore genealógica, né? Então ele vai desenhar ali os parentes próximos daquele caso, né? Ele vai avaliar quais foram os tumores que teve, ele vai pesquisar outros fatores de risco que o paciente tem para se fazer um cálculo de qual o risco de tumor de mama familiar, né, que é aquele que está associado à mutação. E quando esse risco ele é aumentado, aí o médico da genética se indica o teste genético, se faz o aconselhamento, que é total esclarecimento do que é, quando tem uma mutação presente, do que é que isso vai implicar na vida dessa pessoa e das outras pessoas da família. E no caso, quando está tudo bem esclarecido, bem amadurecido, no caso de mutação presente, a cirurgia ela tem indicação sim. E aí, assim como a cirurgia, né, que ela vem, né, como uma ferramenta para tirar o câncer e promover, né, a qualidade de vida e a saúde, os outros tratamentos, químio, radioterapia, também evoluíram nesse sentido, a medicação. Hoje se pode fazer um tratamento para câncer sem
Grandes efeitos colaterais? Sim. Questão de queda de cabelo, Sim. mal-estar, náusea? Sim, o tratamento medicamentoso com quimioterapia, com a imunoterapia, o tratamento com a radioterapia evoluiu muito nos últimos anos. Melhorou muito a eficácia das drogas com as medicações novas que são mais alvo-dirigidas, que agridem menos os tecidos, que aumentam a chance de cura, que trazem menos efeitos colaterais. Aumentou muito o arsenal que a gente tem de medicação de suporte ao tratamento para diminuir a chance de ter enjoo. Existem terapias complementares hoje que diminuem a chance do paciente ter queda de cabelo, de ter alopecia durante o tratamento. Tudo isso a gente consegue oferecer no serviço para o paciente. Tudo isso é discutido. Doutor, para finalizar, qual é o conselho do médico, assim? O que é essencial para se ter saúde e deixar o câncer bem longe? Claro, né, que algumas coisas não dependem só da gente, mas o que a gente pode fazer para que isso aconteça? A gente está discutindo alimentação, exercício, então isso começa em casa, começa com bons hábitos de vida, com uma boa alimentação, evitar a obesidade, com uma prática de atividade física regular. Isso envolve e algumas atitudes. O uso de filtro solar é importante para evitar e prevenir o câncer de pele. E a parte preventiva, que é periodicamente fazer uma consulta médica, fazer os seus exames preventivos e procurar a gente ter um padrão de vida com o máximo de saúde possível. Obrigada, doutor Eduardo Dick, foi o entrevistado de hoje.